Para você se livrar da ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é o medo do que ainda não aconteceu. Nós estamos ansiosos porque nós estamos pensando, imaginando um futuro que ainda não aconteceu. Então, a ansiedade, ela é gerada pela mente. Nós criamos a ansiedade porque nós pensamos demais em relação ao que vai acontecer. Pode ser, por exemplo, por traumas do passado. Se nós tivermos experiências ruins no passado, a nossa mente, ela registra as experiências ruins, ela imprime a experiência ruim, e igual um filme no cinema, ela projeta essa experiência ruim para o futuro. Para quando a gente vai no cinema, fica rolando o filme do cinema e passa uma luz. A nossa mente funciona do mesmo jeito, vai passar rolando o fio do seu passado, vai projetar, vai passar a luz, vai projetar o seu passado no futuro. A gente acha que a nossa vida vai ser igual ao passado. Pessoas que tiveram experiências traumáticas, elas tendem a pensar que o futuro vai ser igual ao passado, porque elas estão projetando o passado no futuro. Isso é a ansiedade, é o medo de que as coisas fiquem piores. E a ansiedade, ela, se você for analisar ela de forma racional, ela é infundamentada, porque você não tem controle do que vai acontecer. E se a sua vida até hoje foi de um jeito, não quer dizer que ela vai ser do mesmo jeito no futuro. Como você, então, se livra? Se livrar, eu não digo que você vai conseguir, porque você consegue diminuir a ansiedade, porque a gente vai pensar no futuro. É um instinto do ser humano ficar pensando sobre o futuro, mas você consegue diminuir a ansiedade e trocar esse pensamento trocar o medo por outro tipo de pensamento, que é o pensamento mais construtivo. A primeira coisa que você tem que fazer é se libertar disso aqui, ó. O que está deixando a gente ansioso é o celular. Por quê? Esse dispositivo, ele emite informações o tempo todo. Você olha hoje as pessoas, eu ando de transporte público, eu vejo isso diariamente. Você não vê mais, por exemplo, uma pessoa parada sem fazer nada. Só, a não ser que você esteja do meu lado, né? Eu vou estar fazendo isso, vou estar parado lá, igual uma estátua. Hoje a gente fica o tempo todo olhando isso aqui. O que a gente faz? A gente se compara com os outros, vê lá no Instagram a viagem do amigo, o casamento do inimigo, o fulano, o ciclano que foi promovido, e a gente fica falando, nossa, olha só como a vida dos outros é boa, e a minha vida é tão ruim. Aí fica postando foto quando acorda, já acorda bonito, é engraçado, né, as pessoas do Instagram, a pessoa acorda linda, nossa, não tem bafo, não tem dor de barriga, e foi criado na rede social essa ilusão de que as pessoas têm esse tipo de vida. Inclusive, foi feita uma pesquisa científica recentemente do nível de felicidade das pessoas. Via de regra, no passado, os jovens eles eram mais felizes do que os idosos. Porque os jovens tinham, isso no passado, os jovens tinham a ideia da perspectiva, do crescimento na vida. E os idosos tinham a ideia de que eles iam se aposentar, colocar um pijama e esperar a morte, sentado no sofá assistindo TV. Porém, recentemente, esse quadro ele se inverteu. Os idosos hoje são os mais felizes. Por quê? Eles estão se aposentando e estão continuando a vida deles. Tem estabilidade financeira, já adquiriu ali o imóvel, tem saúde ainda, se dedica a projetos, tem vida social, vai para a igreja. Então, o idoso está mais feliz. Enquanto que o jovem, o adulto, ele está mais infeliz porque ele está tão focado em comparação com os outros, ele está tão focado em rede social, que ele não tem mais a vida dele. Ele só tem a vida dos outros. E ele é infeliz. E essa curva trocou. Você tem hoje idosos
felizes e você tem jovens e adultos infelizes, por causa de comparação criada na rede social. Então, a primeira coisa, e essa primeira coisa, vai diminuir 80% a sua ansiedade é liberte-se da rede social. Não estou dizendo para você excluir o seu Instagram, não estou falando que precisa fazer isso, mas diminua. Se você tem o hábito de ver isso, diminui. E comece a focar na sua vida. Na sua vida. O que você quer para a sua vida? O que você quer para você? Quais são os seus planos para 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos e 20 anos? E você começa a trabalhar os objetivos da sua vida. Não é mais de ninguém. Não é mais o fulano que casou. Não é mais o ciclano que foi promovido. É você. O que você quer para você? Você é um egoísta no bom sentido. O ansioso, geralmente, ele não é egoísta no bom sentido. O que é o egoísta no bom sentido? Ele está focado nele. Foque nos seus projetos. Construa a sua vida. Tenha metas. Tenha planos. Tenha um objetivo claro de vida e um esforço organizado. Você tem que ter um objetivo para a sua vida e ter um esforço diário para conquistar aquele objetivo. A partir do momento que você tiver um objetivo na sua vida, você tem metas de exercício físico, de vida de fé, de trabalho, de família, de saúde do seu corpo, você vai ficar tão ocupado, tão focado em melhorar, em buscar o que você traçou, que essa ocupação mental ela vai preencher a sua mente e a ansiedade vai começar a diminuir. É assim que você consegue diminuir a ansiedade. Evitando o contato com rede social e focando em você. E, como terceiro ponto, é a aquisição de conhecimentos sobre Deus. Porque se a gente não tem fé em Deus, se a gente não acredita numa força maior, a gente acha que isso aqui que a gente vive é uma bagunça. Não vai, né? Não vai deixar de ser uma bagunça, é uma bagunça. Mas você começa a ter uma crença de que existe um ser superior que pelo menos está olhando essa bagunça, esse planeta, e tentando resolver. E que se o futuro da Terra, o nosso futuro, está na mão de um ser benfeitor que nos ama, então você não tem o que temer. E você busca esse conhecimento espiritual. Você busca a crença, a fé em Deus. Na Rap Science, essa fé é em Alcantara. Nós acreditamos em Alcantara. Então você busca Deus. Você busca a crença. Porque você vai começar a acreditar que existe esse ser superior que está cuidando de tudo. E que no final é ele que está cuidando, não somos nós. É ele que definiu o palco, é ele que colocou o script. A gente está atuando aqui nesse planeta. E que, no final das contas, é ele que está decidindo tudo. É ele que está nos protegendo. Essa crença, ela vai diminuir a sua ansiedade. Além disso, a vida social. Pessoas que são solitárias, elas tendem a ser mais ansiosas. Por quê? A solidão significa você se afastar de tudo, não é solitude. Solitude é uma escolha que você faz temporária para se dedicar a você. Solidão é um afastamento social. Você se isola de todo mundo. A pessoa que se isola, ela não tem interação social. E o ser humano, ele é um ser social, ele precisa de interação, ele precisa de conversa, ele tem que bater papo, ele tem que ouvir histórias. Isso é algo primitivo. Se você tira isso do ser humano, o que vai ser? O que você vai ter? O medo. Medo de ficar sozinho, medo de que ninguém vai cuidar de você na velhice, medo de perder o emprego e não ter para onde ir.
Então, se você não tem contato com gente, você vai tender a ser mais ansioso, porque o ser humano isolado, ele é amedrontado, ele sente medo. Então, essas são algumas dicas para você. Eu não vou dizer que você vai se livrar, porque é muito difícil você se livrar. Mas você consegue diminuir até 90% a sua ansiedade praticando essas dicas que eu compartilhei com você. Tem um livro muito bom, inclusive, que é esse livro A Mente Inabalável. Ele vai ajudar você a reduzir a sua ansiedade. Em relação à segunda pergunta, todas essas dicas são válidas, acrescentando o fato de que, se a sua mente está um rebuliço, você precisa organizar ela. É igual um quarto. Se o quarto está bagunçado, você tem que organizar o quarto. Se você deixar lá o quarto desorganizado, o que vai acontecer? Ele vai continuar desorganizado. Ninguém vai vir e vai arrumar ele. Você tem que escrever tudo que está na sua cabeça. Minha mente está um rebuliço. Escreva. Pega lá um caderno, um A4, uma folha. Tudo que está na sua cabeça. Nem que seja em 2 dias. Divide em 2 dias a tarefa. Escreve tudo. Tudo que você está pensando. Escreve. Depois você divide isso em categorias. Você está preocupado com o quê? Geralmente o que nos aflige não são os problemas. É a quantidade e a desorganização dos problemas. Um problema conhecido é um problema metade resolvido. Se você equacionar um problema, você já resolveu metade dele. Se a sua mente está um reboliço, é sinal que ela não está equacionada. Você não sabe o que está acontecendo. Está perdido. Está uma bagunça. Você tem que organizar. Escreva numa folha os seus pensamentos. Uma vez que você escreveu, que você organizou, você tem que construir um plano para ir resolvendo os seus problemas um a um. É igual você cavar um túnel. Você não cava um túnel em um dia. Você vai cavar um túnel com um cronograma. Você vai cavar, por exemplo, 3 metros em um dia. 5 metros no outro. Aí você vai ter o total. E você, então, escolhe quais problemas você vai resolver, de acordo com a prioridade. Você escolhe quando você vai resolver e como você vai resolver. Você tem, então, um fator o que, quando e como. Se você passar a sua mente por esse filtro do o que, quando e como, o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, como eu vou fazer, a sua mente vai começar a se organizar. Se, por exemplo, eu não sei se é o seu caso, você está sem emprego. A primeira coisa que você tem que fazer é arrumar um emprego. Ah, mas eu estou sem emprego, eu estou doente, eu estou com dívida e eu estou para ser despejado. É uma série de problemas. É muito problema. Se você colocar isso no papel, o que a pessoa ela tem que fazer? Ela tem que arrumar um emprego. Então, o que tem que fazer? Arrumar um emprego. Quando? Ontem. O mais rápido possível. Como? Vai distribuir currículo, vai falar com os ex-companheiros de trabalho, vai mandar currículo andar na rua, vai mandar na internet. Por quê? Se você atacou o problema do trabalho e você começou a ter recurso, a chance de você ser despejado diminui. A chance de você pagar o médico aumenta. E você começa a retomar a sua vida. Então, você precisa escrever e passar pelos filtros da organização. O que está acontecendo? Descreve, faz uma lista. Teve a lista? Como eu vou resolver isso? E quando você vai começar? Você escreve isso e você ataca. E você começa. A partir do momento que você colocar sua mão na massa e começar a trilhar o caminho da solução organizada, nada mais vai segurar você. Então, eu acrescento essa dica para essa segunda pergunta que foi enviada.